Pois é, meus irmãos, muitas pessoas têm dúvida em relação a esse tema. Será que o inferno realmente será eterno? Deus castigará para sempre essas pessoas que vão para o inferno? Muitas pessoas fazem muita confusão em relação a esse tema. Eu acho que não deveria ter tanta confusão, tantas discórdias em relação a esse tema, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, com textos bíblicos, o que de fato Deus diz sobre o inferno, se ele será eterno ou se é só um momento de punição para as pessoas que vão para esse lugar. E o mais interessante é que mesmo a Bíblia sendo bem clara em relação a esse tema, muitas pessoas conseguem distorcer a palavra de Deus, e isso é muito perigoso. Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês de uma maneira que vocês vão entender de uma vez por toda esse tema polêmico. Vamos lá, irmãos. Primeiro vou colocar aqui para vocês esse vídeo do pastor Rodrigo Silva, um homem inteligentíssimo. Eu o respeito muito, eu sigo ele, gosto muito de ouvir os ensinamentos dele, mas é claro, nem tudo que ele diz eu concordo. Então vou pôr para vocês aqui o que ele diz sobre esse tema, se o inferno é eterno ou não. Veja o que ele diz. A gente pensa que o inferno vai ser Deus deixando a pessoa queimando por séculos e seculorum seculorum. Eu, Rodrigo, pelo que eu leio da Bíblia, eu tenho a ideia hebraica de olam, que significa algo de consequências eternas. Mas a Bíblia fala que não vai ter descanso nenhum, nem de dia nem de noite. Eu não vejo por que um Deus de amor vai ter prazer de ficar a pessoa lá queimando. Qual a graça disso? Sem contar que a vida só existe em Deus. Quem tá no inferno tá em Deus ou não tá em Deus? Não tá em Deus. Mas ele tá queimando para sempre, então o diabo venceu. Porque se o diabo conseguir ter por toda a eternidade um grupo de pessoas queimando, que é maior do que o do céu, ele vai ter uma vingança permanente. Se 90% das pessoas estão indo pro inferno, Deus então ele perdeu. ganhou. Por toda a eternidade vai ter uma parte da criação sofrendo. Então Deus perdeu. É como se você tivesse um filho que nunca sai da Cracolândia. Eu não acredito que Deus vai deixar as pessoas queimar. Meu querido pastor Rodrigo Silva, um homem inteligentíssimo, muito respeitado no meio evangélico, mas eu não posso concordar com essa fala dele. Eu não posso concordar, irmãos, porque não é isso o que a Bíblia nos diz. É como ele disse, né? Eu, Rodrigo, quando eu leio a palavra, eu entendo assim. Irmãos, é muito claro, a palavra é muito clara, não deixa dúvida em relação a esse tema. Olha o que diz em Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, ou seja, pessoas ímpias que não aceitaram Jesus, não receberam Jesus, irão para o castigo eterno. Está bem clara a palavra que castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmão, mais claro que isso não dá. Realmente as pessoas distorcem a palavra do Senhor e isso pode gerar consequências gravíssimas. Olha o que diz a palavra em Apocalipse 22:18. Vou pôr na tela para vocês. A palavra é bem clara quando diz que não devemos tirar nada da palavra do Senhor e nem acrescentar. Nós devemos pregar a palavra exatamente como ela é, como ela está. Nesses últimos dias, está vindo uma enxurrada de pessoas na internet distorcer a palavra do Senhor, dizendo que a Bíblia está sendo interpretada de maneira diferente do original. E isso é perigoso, nós fazemos esse tipo de afirmação. Nós estamos mudando o sentido da palavra. Vamos pregar exatamente como está escrito na Bíblia, sem colocar nada e sem tirar nada, exatamente como ela está. O Senhor nos adverte em Apocalipse 22:18 sobre isso, e mesmo assim as pessoas insistem em tirar e acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Olha só o que Daniel Mastral dizia também sobre esse tema. Ele também afirmava que o inferno não é eterno, que isso é um engano. Como dizer que a palavra de Deus é um engano? Engano é acrescentar algo que não está na palavra. Engano é tirar aquilo que está escrito, ou pegar aquilo que está escrito e distorcer. Olha só o que o Daniel disse também sobre o inferno.
no último minuto até. Então eu creio que o plano de Deus, não existe essa história de inferno eterno, né? Porque isso é diametralmente oposto ao amor de Deus. Quer dizer, você pisa na bola, a gente vive 70 anos, 50 anos, aí de repente você é condenado por um erro que você fez aqui para eternidade. Pra eternidade, isso foi um erro de tradução, viu? Do grego, né? Porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Depois eles compilaram tudo isso pro latim, né, na Vulgata de Jerônimo, e quando foi traduzido do grego para o latim, a palavra em grego original não era eterno, era tempo indeterminado. Quando foi traduzido para o latim, virou eterno. Então a gente passa a ter essa leitura equivocada. Eterno, o que é estranho. Aí é um Deus mau, né? Quer dizer, aqui a gente tem uma dosimetria de pena, imagina Deus não vai ter também. Irmãos, vale a pena ressaltar aqui para vocês que Deus não lança ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para o inferno. Deus, ele oferece para as pessoas a vida eterna. Então tudo que Deus mais quer é que ninguém se perca. O inferno realmente não foi feito para nós. Foi feito para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente as pessoas insistem em seguir o caminho que leva até o inferno. Ninguém quer seguir o caminho da salvação, porque o caminho é estreito. As pessoas preferem o caminho largo. E afirmar que Deus não é amor por deixar alguém passar a eternidade no inferno não condiz com a palavra de Deus. Prova maior é dar o seu único filho para morrer, para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna da nossa alma. Isso não é amor? Isso não conta como amor? Jesus, o Filho de Deus, fazia tamanho sacrifício para que nós pudéssemos hoje ter acesso a Deus. Isso não é amor de Deus pela humanidade? Isso não conta como amor? Mas as pessoas rejeitam esse amor. As pessoas não recebem o amor de Deus, não conseguem seguir o caminho para Deus e depois morrem e querem passar a eternidade com Deus. Não conseguem passar meia hora na terra de joelhos falando com Deus e depois quer passar uma eternidade com Deus. Como que isso é possível? Isso chega a soar até hipocrisia, irmãos. Enquanto estão na terra, não querem saber de Deus. Zombam de Deus, blasfemam de Deus, roubam, matam o seu semelhante. Aí depois parte dessa vida e querem passar a eternidade com Deus. Quando essas pessoas vão passar a eternidade no inferno, vem dizer que Deus não é amor, que Deus perdeu. Irmãos, isso é engano de Satanás. Não caiam nesse engano. Vamos ler a Bíblia e seguir exatamente como está escrito. Vocês querem mais um versículo? Mateus 18:8. E se tua mão ou teu pé te escandalizar, corte-o e lança-o longe de ti. Melhor é para ti entrar na vida coxo ou manco do que tendo as tuas mãos os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Aqui Jesus nos adverte que é para nós largarmos tudo aquilo que nos impede de ir para o céu. Tudo aquilo que te impede de estar no caminho do Senhor. Larga, lança fora de ti. Porque é melhor você entrar cego, surdo, coxo, manco e ir para o céu do que com todos os seus membros e ser lançado no inferno. Irmãos, é assim assustador de ver o tanto de pessoas fazendo confusão quando leem a palavra de Deus. E não estou falando de qualquer pessoa, são pessoas inteligentíssimas e que fazem uma confusão enorme com a palavra de Deus. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Vocês viram que infelizmente aconteceu com Daniel Mastral, o fim que ele teve. Foi terrível, trágico. Sofro com a morte dele até o dia de hoje. Porque eu seguia ele há muito tempo. Eu acompanhava, assistia os vídeos dele. E muitas coisas ele falava que eram interessantes, que era gostoso de ouvir. E logicamente que não era com tudo que ele falava que eu concordava. Como essa fala dele, por exemplo. Não concordo. Não concordo das pessoas virem fazer uma afirmação que não está na Bíblia. Vamos supor que o inferno seja realmente só um período de tempo. As pessoas vão para o inferno e
e vão ficar lá só por algum período, para pagar pelos seus atos aqui na terra. Vamos supor que isso vai acontecer. Irmãos, não está na Bíblia. Se isso vai acontecer ou não vai, Deus não deixou escrito. Por que nós vamos falar de uma coisa que não está escrito na palavra? Vamos falar só o que está escrito? Vamos fazer afirmações que estão escritas? Não vamos fazer afirmações enganosas que não está na palavra, porque nós estamos dando brecha para Satanás usar a nossa boca. Quando você faz afirmação de algo que não está na palavra, você está emprestando a sua boca para Satanás. E isso pode custar muito caro para você. Mais um versículo. Vocês leem na Bíblia de vocês que é em Judas 1:7. Também fala que o inferno é eterno. A Bíblia está cheia de versículos dizendo que o inferno, que o fogo é eterno. Ah, irmã Rosângela, mas a Bíblia diz que no juízo final o inferno, a morte, Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Se o inferno vai ser lançado no lago de fogo, significa que ele não será eterno. Só que a Bíblia diz também que essas pessoas que estão no inferno, eles vão sair do inferno no juízo final para se apresentar diante de Deus no juízo final. E a Bíblia fala que eles também serão lançados no lago de fogo. Hoje eles estão no inferno por um tempo realmente. Eles vão sair do inferno. Só que a Bíblia afirma que eles sairão do inferno e vão se apresentar diante de Deus. E serão julgados e condenados. Como que eu vou fazer uma afirmação ao contrário do que a palavra diz? Não posso, irmãos. Não posso fazer uma afirmação ao contrário da palavra para agradar ninguém. Eu tenho que falar o que está escrito. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Ele não deixou escrito. Não fale. Se está escrito, fale. Fale sem medo. Agora, se não está escrito, cuidado ao falar, ao fazer afirmações. Isso pode custar a nossa salvação, irmãos. Isso é sério, é perigoso. Olha só, eu vou pôr um trechinho aqui para vocês de um vídeo do nosso saudoso, amado irmão João de Oliveira. Se vocês não assistiram o testemunho dele, eu recomendo para vocês assistir. Aqui no YouTube mesmo vocês encontram. É só colocar testemunho do pastor João de Oliveira. Irmãos, ele morreu, confirmado pelos médicos, a morte dele. Só que ele voltou à vida. E ele viu o céu e ele viu o inferno. Deus mostrou para ele. E quando ele ressuscitou, que ele foi para a casa dele, Satanás apareceu para ele em forma de um homem muito bonito, que falava muito bem. Satanás aparece para ele e disse para ele que o que ele viu não foi o inferno, foi coisa da cabeça dele. O inferno é aqui. Satanás disse para ele: você estava equivocado, você não viu o inferno, não foi o inferno que você viu. Satanás não queria que ele falasse do inferno, que o inferno existe, que o inferno é real. Então vou pôr aqui para vocês essa parte que o irmão João fala, que o inimigo apareceu para ele e disse que o inferno não existe. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos ficar com a palavra exatamente como ela é, como ela está escrita. Não mude nada, não queira mudar nada que está escrito, irmãos, porque isso pode nos custar muito caro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu vou aqui estar tentando responder vocês, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos. Fica com esse relato. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa te guiar para que você jamais venha ser enganado por falsos profetas que estão disfarçados de homens de Deus. Muito cuidado. Deus te abençoe. O príncipe das trevas, uma criatura linda, bonita, uma de feição bela. A Bíblia diz que ele tem o selo da simetria nas suas mãos. E lá, no capítulo 28 do livro de Ezequiel, no verso 12 em diante, vocês poderão ler. Mas aqui estava uma coisa horrível dentro do quarto. Ele chegou e eu pensava que era um homem, um doutor, um advogado, um vereador que veio me visitar, porque sempre vinha me visitar pessoas da cidade. Então eu comecei a falar com ele de Jesus. Comecei a falar que Jesus
ferido na cruz do Calvário. Jesus mostrou as mãos feridas. Ele disse que Jesus não foi ferido no Calvário. Diz que Jesus não foi dependurado, foi estacado. Trouxe as doutrinas das testemunhas de Jeová. Coisas horríveis. Eu disse que fui no inferno. Ele disse que não tinha inferno. Que eu estava aqui pensando que eu tinha ido no inferno, mas não estava no inferno, não. Eu estava aqui mesmo. Que aquilo tudo não era verdade. Ele falou na minha mente, pela telepatia, de uma maneira tremenda e terrível. Ele falou ao meu coração, eu estava na cama, e ele foi falando. Quando eu queria falar, mas não tinha mais palavra. As minhas mãos cravaram, agarraram uma na outra, e eu fiquei olhando para cima. Queria gritar e não podia. Foi quando eu pensei no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Foi então quando eu vi, quando o Senhor Jesus passou do outro lado da parede, levantou a mão ferida, identificou-se comigo e disse: creia somente, eu estou aqui para lhe ajudar. Levantou a mão ferida. Oh, que maravilha olhar e ver as mãos feridas de Jesus. Ele disse: fala para o meu povo ficar debaixo do meu sangue precioso. É a única salvaguarda, é a única livrança, é a única guarda do povo, é o precioso sangue do Calvário.